Bom dia, mais uma live Bússola do Saber. Vamos começar mais uma live hoje, sexta-feira, 11h47. Hoje nós temos o prazer de trazer a nossa primeira convidada, Narda Calaça, que vai vir participar com a gente, vai falar sobre manobras respiratórias. Ela que é aqui do Tocantins. A ideia do Bússola do Saber é promover o conhecimento, transmitir conhecimento e valorizar os profissionais que a gente tem aqui na região, ok? Então, se você conhece algum profissional diferenciado, que gosta de participar, que gosta de transmitir conhecimento, entre em contato, comente sobre esse profissional com a gente, ou comente com eles sobre nós e pede para esse pessoal conhecer o nosso trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é transmitir, formar uma certa comunidade para discutir educação física, saúde, fisiologia, entre outros diversos temas, com os profissionais que estão aqui na região. O professor Darlan Farias vai participar junto. Professor Darlan, solicita aí, por favor. A Narda também acabou de entrar, vamos esperar dar tudo certo aqui. Vamos lá, estou esperando a solicitação de vocês, tá bom? Professor Darlan, que é de Palmas, professor universitário. A Narda, que atua aqui em Gurupi, está atuando atualmente aqui em Gurupi. Vamos ver, certo? Vamos ver se dá tudo certo. Darlan. Ok. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, Beleza. João, como é que tá a vida? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Narda? Tudo jóia? Estão me escutando bem? Estou escutando. Pessoal aí. Deixa eu aumentar aqui o microfone. Então, pessoal que está chegando agora, quiser participar, manda sua pergunta, seu comentário aqui embaixo. É a primeira experiência nossa com uma live com 3 pessoas. A Narda, que é uma grande amiga minha, se conhece desde não sei quando. Minha professora. Foi minha professora de yoga. Eu tive o privilégio de participar da banca de TCC. A gente tem um artigo publicado juntos e tem acompanhado o seu excelente trabalho, viu, Narda? A Narda também ministrou uma aula na graduação esse semestre passado para mim, foi muito boa, e fez uma live comigo falando sobre empreendedorismo também na educação física. Então a gente está sempre junto, né, Narda? Obrigado sempre pela participação. Sim, e é uma satisfação imensa dividir, eu acho que é uma troca, né? A gente aprende muito com o outro. Bacana. E estamos aí para iniciar uma discussão diferente das anteriores, algo que eu sou suspeita, eu gosto muito, estou envolvida aí há um bom tempo, né? Principalmente a minha experiência, que é o carro-chefe para mim chegar onde eu cheguei, né? Primeiro, tudo se passou pelas minhas vivências aí ao longo desses, digamos, últimos 10 anos, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Ótimo, eu não estou te vendo. Darlan, você está vendo a Narda? Estou vendo e estou ouvindo. Deu travada no início aqui, não sei se foi aí ou foi aqui, mas agora parece que estabilizou. E agora, tá ok? Eu estou vendo vocês. Estou vendo vocês e estou escutando bem. Ok. Para vocês, João. Se alguém quiser comentar aqui embaixo, está todo mundo enxergando a Narda, tranquilo?
A Narda é a nossa convidada. A gente vai fazer uma live aí de aproximadamente 40, 50 minutos. Agradecer mais uma vez sua participação, viu, Narda? E obrigado mais uma vez. Se alguém quiser participar, manda seu comentário. A gente tem um roteiro pré-estabelecido, algumas perguntas que enviaram para a gente ontem. E a gente quer valorizar bastante sua fala. Já vou encerrar minha fala para passar a fala para você, Narda, que você é a nossa convidada. E só para dirigir, né, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, Narda, um pouquinho sobre você, como que você veio nessa área da educação física e entrou nesse tema que a gente vai discutir hoje, que é manobras respiratórias hipopressivos, vacuum bracing, tá? A palavra está Então, vamos lá. O princípio foi quando eu conheci o yoga de uma forma, eu falo assim, sem pretensões, né? Quando eu entrei na graduação ali em 2004, eu fui convidada para fazer uma experiência, né? Experimentar uma aula de yoga e foi paixão à primeira vista. E a partir dali eu comecei a levar mais a sério e estudar de fato, fazer a formação, né, de yoga. A parte das posturas, que são os asanas, mas eu falo que o elemento primordial é a respiração. Né? Eu não vou adentrar muito na questão cultural de onde se originou o yoga, porque os orientais, de uma forma geral, eles levam a respiração como algo muito importante, né? É a essência, né, da vida, né? Nós não ficamos sem respirar, eles entendem como uma energia vital, que nós chamamos de prana, e dentro das técnicas respiratórias, o vácuo é uma estratégia utilizada. Eu fazia, né, junto com as técnicas, mas sem esse olhar que hoje se tem, que é o aspecto que eu falo estético, que é o que chama a atenção das pessoas, né? A barriga negativa, né? E a partir daí criou-se uma indústria, né? Um boom em cima dessa ideia da barriga negativa, que veio aí a metodologia hipopressiva, que antes não tinha esse cunho, tá? Até para deixar claro para vocês, o hipopressivo, inicialmente, ele veio como uma estratégia de reabilitação desse sistema urinário, né? Das questões relacionadas às incontinências urinárias. E hoje existe várias abordagens, né? A gente tem uma pegada terapêutica, mas tem essa pegada mais, eu falo, essa pegada mais estética. E hoje vem mudando um pouquinho do olhar, porque a osteopatia começou a se interessar também pela proposta. E, então, só recapitulando, tudo começou pela parte do yoga, eu estudei, inclusive a minha monografia foi em cima do yoga, né, João? Você se recorda bem. Uhum. E eu conheci o Gracie mais ou menos em 2014, 15, estudando como uma estratégia de estabilização, né? Uma estratégia que otimiza essa parte de estabilização, que ela é muito preconizada pelo Stuart McGill, né? Existem vários trabalhos dele, principalmente nessa questão da dor lombar, né? Ele tem livro, tem artigos, e é uma das estratégias que ele usa para fazer essa parte de estabilização. E o interessante porque a manobra, ela faz um trabalho isométrico da musculatura, mas a gente utiliza ali o fechamento do gradil, né, que é a aproximação das últimas costelas. Então, promove ali uma redução da cintura, né, muito diferente dos hipopressivos. Os hipopressivos trabalham mais com aquela parte da barriga ficar negativa, né? Mais funda, para o pessoal entender, mais sugada. E o brace vem e fecha esse gradil. Aí eu peguei o meu conhecimento do vácuo que eu já tive adquirido com o yoga e juntei a estratégia do brace
para ter um trabalho mais, digamos, completo dessa estrutura. E sim, quando eu comecei a utilizar as estratégias, foi pensando no aspecto estético, principalmente. Depois que eu fui descobrindo, né, estudando, lendo artigos, indo mais a fundo, eu vi os aspectos terapêuticos que são muito mais relevantes. E hoje eu falo até que as mulheres que fazem aula comigo, elas têm muito mais, tem um público com uma busca terapêutica até maior do que a parte de linha de cintura, né? E toda essa preocupação surgiu, não sei se o pessoal que está assistindo aqui hoje sabe, eu sou mãe de 3 crianças, né? Eu tenho 3 filhos. Eu passei por uma primeira gestação que não me deixou consequências estéticas, digamos assim, né? Mas a segunda me preocupou um pouco mais, porque eu tive um ganho de peso maior, né? Eu ganhei peso e meu abdômen não voltava, então isso me incomodava muito. Então eu comecei a aplicar as estratégias e logo engravidei da terceira, aí a preocupação cresceu muito mais. Então, durante a minha gestação, eu comecei a estudar porque eu não queria fazer intervenções cirúrgicas, né? Entrar numa cirurgia plástica ou algo do tipo. Então eu falei, e na época o hipopressivo veio com força e eu comecei a questionar porque eu sabia do vácuo. Eu falei, como assim? Isso não é novidade, isso é muito mais antigo. E eu já tinha esse conhecimento do yoga, né, que eu uso o vácuo como forma de bandas para trabalhar essas estruturas internas do nosso corpo, que a gente sabe que as vísceras, elas têm um papel fundamental no sistema hormonal, no funcionamento interno, e os antigos já tinham esse conhecimento de forma empírica, né? Então, eles aplicavam estratégia para trabalhar essas estruturas, desenvolver uma boa funcionalidade do sistema. Então, eu comecei a questionar. E eu primeiro parti para uma metodologia hipopressiva que não me atraiu muito, porque não entrava a fundo. Eu não vou falar qual é, tá, pessoal? Por questões éticas mesmo. Eu entrei nessa metodologia, comecei a estudar e vi que faltava algo mais. Eu queria saber o porquê. Não é só a barriga negativa, isso não me convencia. Então, eu busquei uma outra metodologia que trouxe muito conhecimento da osteopatia para explicar algumas coisas que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? E eu falo que o maestro de tudo isso é o diafragma. O diafragma vem sendo bastante estudado, né? A gente tem vários artigos aí, principalmente do Bruno Bordoni, que vai desde a anatomia, explicando os aspectos neurais, como que está relacionado a essa estrutura, e isso me chamou muita atenção. E hoje eu divulgo a proposta falando muito sobre a funcionalidade do diafragma, né? Porque os nossos hábitos diários alteram a nossa respiração, alterando a respiração, esse diafragma não tem uma movimentação como é esperado, né, que ele tenha. Então, é isso. A gente recebeu algumas perguntas, eu vi que você explanou aí os 3, né? Aí uma das perguntas era qual é a diferença entre os métodos. Pelo que eu percebi, assim, eu tenho experiência só com bracing, que é mais atual, né? Com o advento de algo antigo, né? Back to base, treinamento funcional. Eles falam muito do bracing, né? Você falou a questão da estabilidade. O vácuo, com o advento do fisiculturismo também, aí a gente tem isso. E o hipopressivo também, essa questão da barriga negativa. A diferença é a forma de trabalho, é o método que se faz, ou é tudo a mesma coisa? Pelo que você explicou aí, eu entendi que não é a mesma coisa, mas propriamente dito, como é que faz eles? Então, vamos lá. Primeiro, o pessoal tem que entender o seguinte, o vácuo veio do yoga, tá? Na década de 80, o fisiculturismo usou muito o vácuo e hoje ele voltou com força total, né? Que a gente percebeu ao longo do tempo que os atletas começaram a ficar com o abdômen muito protuso. Então, hoje, as mudanças na categoria vêm exigindo linhas mais harmônicas, tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Inclusive, quem tiver interesse em entender isso melhor, eu recomendo seguir o André Pierin, que ele traz isso muito bem.
tá? Então, assim, o vácuo foi utilizado pelos fisiculturistas para estar deixando esse abdômen mais negativo para valorizar a exposição dorsal nas apresentações. Então, o vácuo, ele entra até durante as apresentações, quando eles vão fazer as expansões, né, para aumentar valorizar essa simetria de caixa torácica, eles usam muito o vácuo, tá? E a gente sabe que por trás o fisiculturismo tem questões ao uso de hormônios, eu não vou entrar nessa questão, dizem que pode ser um dos fatores que aumentou essa distensão abdominal, mas a gente sabe que tem uma outra coisa que veio atualmente, está sendo muito estudado, são as pressões intracavitárias, né? E dentro do hipopressivo, a chave do conceito é justamente essa diminuição da pressão intraabdominal pelos problemas que ela causa no sistema visceral, né, no nosso sistema interno. Porque a gente sabe que o abdômen é um ambiente fluido, cheio de líquido. Então, usa-se uma lei diferente, né? Que força é igual pressão, né? Pressão é igual força sobre a área, ou seja, todas as forças vão se distribuir sobre essa parede, ou seja, todo o conteúdo é empurrado quando há um aumento pressórico, né? E a gente sabe que essa pressão, ela aumenta com a demanda que é imposta. Então, atletas treinam com muita carga, né? Vocês, professores, sabem disso. Eles treinam com cargas altas e, às vezes, não tem um bom controle dessa pressão durante os exercícios e pode aumentar essa distensão abdominal. Então, por isso que as estratégias também são interessantes, né? O hipopressivo, para dar um controle, porque ele trabalha com pressão negativa, né? Pressão diminuída, é isso que eu quero dizer. E isso vai diminuir essa distensão, essa produção abdominal, e eles conseguem ter uma competência abdominal, que todos os métodos hipopressivos, seja qual for a vertente, eles tratam essa mesma temática dessa forma. Eu tenho uma redução de pressão interna, eu consigo reposicionar as vísceras para o devido lugar, já que elas estão empurradas, né? Elas estão com algum grau de deslocamento, seja por excesso de gordura, seja por padrão respiratório, padrão postural, que reforça isso. E quando você coloca uma situação de esforço, você aumenta mais isso. Então, esse trabalho vai gerando um despertar de consciência, né, respiratória. Eu consigo controlar mais. Então, assim, o que difere as metodologias da outra é a forma como entra o vácuo. Tá? Algumas metodologias, as pessoas utilizam o vácuo nas variações de posturas, né, de braços, planos, começam um plano mais alto, depois eles fazem agachado, depois deitado, né? E a abordagem por trás dessas variações de posturas e variações de braço, perna, é trabalhar as linhas miofasciais, a gente entra no conceito de fáscias, tá? De transmissão de tensão. A gente traz a abordagem do Thomas Myers, que tem um livro chamado Trilhos Anatômicos, para quem não tem conhecimento. Ele trabalha com linhas de transmissão de tensão. Então, quando eu faço as variações de postura, eu otimizo essas transmissões de tensões potencializadas pelo trabalho respiratório, porque a respiração, ela consegue fazer o quê? A liberação de musculaturas tensas, musculaturas de cunho postural, né, tônicas, que tende a entrar no estado de tensão, gerar pontos de gatilhos, né, ficarem encurtadas. Então, traz todas essas questões. Por isso que fazer só o vácuo é diferente de quem faz hipopressivo. As pessoas, mas por que fazer aquelas mãos só para sugar o abdômen? Não, a explicação é isso. Conforme você altera essas mudanças de posições, você tem áreas do seu corpo que vão estar mais tensas e a respiração vai potencializar a liberação de tensão nessa área, tá?
que é o que a gente usa o conceito de eutropia, né? Transferência de energia, pegar essa energia e transformar em energia de movimento, né? Liberar esses pontos de tensão. E a metodologia que eu trabalho, a forma como eu trabalho, as pessoas não sugam o tempo inteiro o abdômen. A gente usa o sugar para apresentar, para chamar a atenção. Mas tem contraindicações. Não é todo mundo que pode ficar sugando o abdômen o tempo inteiro. Porque a gente sabe que aumenta a quantidade de CO2, né? Hipercapnia. E você vai acumulando isso o tempo inteiro, pode subir a pressão, né, ter variabilidade de frequência, pessoas hipertensas não podem fazer, é contraindicação de forma geral, hernias de hiato, porque se vocês olharem a anatomia do diafragma, tem aqueles buraquinhos, eu esqueci o nome agora que fala, não deu branco, mas o esôfago é tracionado toda vez que o diafragma sube. Tá? Então, na expiração, o sugar acontece em que momento? A gente expira, né? Faz toda a exalação, fica um ar residual, claro, mas o abdômen ele é sugado justamente na apneia, né? Logo após essa expiração, então o diafragma vai subir. Então, tudo que está embaixo será puxado. E o esôfago é tracionado, então é uma contraindicação também. Tá? E se você tem um diafragma também muito hipotônico, né? Um diafragma que já sobe demais, mas não desce, você não pode ficar sugando o tempo inteiro. Então, o trabalho respiratório que é feito dentro do método, ele é, de fato, o carro-chefe e é ele que vai gerar os benefícios terapêuticos que hoje a gente sabe que a osteopatia vem trazendo para nós. Né? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, a gente vai trazer o que a gente percebe na prática e no que a gente vê na Instagram, né? na rede. Eu vejo que o pessoal gosta de fazer um vácuo de manhã. Tem alguma explicação para isso? Tem, facilita, porque você não comeu. Né? Então, na hora de você sugar, não vai gerar nenhum desconforto, vontade de vomitar, coisa do tipo. Então, por isso que a gente recomenda que a pessoa faça pela manhã em jejum, né? E facilita, você consegue fazer esse trabalho de sugar, a respiração flui melhor também, né? É mais por essa razão. Mas pode ser feito em outros momentos. Eu, por exemplo, faço mais à noite, porque é um trabalho que induz relaxamento, acaba que facilita na hora de relaxar, dormir, né? Porque libera muita dopamina, então você tem vai baixando a atividade simpática, então você vai entrar num estado de relaxamento. No entanto, que ao final da aula, a maioria sente vontade de dormir, de relaxar, quando você faz ali meia hora, 40 minutos, né? Então, assim, você tira um dia para trabalhar mais tempo e nos outros dias para um trabalho de manutenção e para você continuar colhendo os benefícios, a recomendação é 5 minutos diário, que a pessoa tanto pode fazer em jejum ou em outro momento do dia que ela não tenha alimentado o próximo, né? Dá um prazo ali de 2 horas, mais ou menos, para não influenciar, né, e gerar algum desconforto. Muito bem. Pessoal elogiando aqui, acho que é a Dani. Interessante que o assunto ganhou uma profundidade muito grande, né? Não é só um movimento abdominal, tem toda uma bagagem, uma profundidade por trás, né? E é muito importante quem está acompanhando tá vendo o que existe além dos movimentos abdominais. Não é simplesmente mais um exercício no seu treino. E o objetivo era justamente esse mesmo, e valorizar você, que eu conheço poucas pessoas que discutem isso. Não sei como está o cenário no Brasil, não sei como que está nas outras regiões aqui no Tocantins, mas acredito que você é uma das poucas pessoas aqui da região que aplica, estuda, ensina
e tem esse conhecimento tão profundo, né? Então, agradecer mais uma vez. E queria aproveitar para perguntar, na prática, na sua prática, como que quando você está atendendo personal? Faz um exercício a mais? Você aplica entre os exercícios? Como que dá para inserir esse treinamento num treinamento para, por exemplo, estético, para ganho de massa muscular? E se tem aulas de manobras respiratórias, por exemplo, do mesmo jeito que tem aula de localizada, se tem uma aula de 40 minutos de manobra respiratória. Você citou as mulheres, né? Eu acho que o seu público-alvo são mulheres, e eu queria saber por que você está enfatizando tanto essa questão da mulher, por causa da gravidez, ou porque o público-alvo são mulheres por enquanto, e qual a diferença entre homens e mulheres nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Desde que eu comecei na parte da musculação, o meu público, a maioria sempre foi mulheres. Eu tenho homens também treinando, porém num número menor, bem menor, mas é uma preferência minha, até a minha discussão, né, as informações, quando eu costumo passar, eu coloco muito em voga as mulheres, tanto pela minha experiência como mãe, e também porque eu acredito nas peculiaridades da mulher, né? Tanto por passar pela gestação, pelas questões hormonais, né? É um público com uma preocupação muito grande com essa questão do pós-parto. E eu sempre acreditei que a minha experiência poderia ajudar, né? Então, eu uso muito isso para tentar ajudar outras meninas também, outras mulheres também, que passam, né, por essas experiências. Os homens podem, sim, beneficiar, né, com o método. A gente traz aqui as questões pressóricas, a funcionalidade do diafragma. A gente pode falar o quê? O diafragma não é só o principal músculo da respiração, mas é um músculo extremamente importante para a nossa postura, né? Então, todo esse processo de estabilização é iniciado pelo diafragma, né? Toda vez que a gente inspira, as inserções, as conexões dele, que não é só no transverso do abdômen, que é o principal estabilizador, mas ele emite expansões para todas as estruturas do nosso corpo. Então, a gente tem melhoras no sistema nervoso, a captação de linfa, quem faz é o diafragma, a mobilidade visceral depende do diafragma, e hoje a gente sabe que a falta de motilidade visceral tem relações com dores crônicas e com depressão. Então, é outra questão que aqui, pensando na saúde, a gente tem que se preocupar, porque as doenças crônicas têm aumentado e não se tem uma explicação clara ainda sobre o problema. Mas hoje se sabe que disfunções nas estruturas viscerais, elas vão alterar essa relação com o sistema nervoso central. Por quê? Nós temos as interocepções e hoje se sabe que para cada receptor, né, é uma relação de 7:1. Nós temos 7 interocepções para um proprioceptor. Ou seja, as sensações internas, elas estão muito ligadas também ao movimento, que antes ninguém entendia isso. Então, hoje as nossas sensações, elas têm modulações na parte postural e de movimento. Então, uma sensação, ela vai formar as nossas emoções. E hoje muitas doenças têm cunho emocional, né? Até a dor lombar hoje tem um aspecto biopsicossocial, que a gente fala, um aspecto comportamental, emocional. Então, as nossas emoções precisam ser trabalhadas. E a via mais fácil de se modular tudo isso é pela respiração. E eu falo que o carro-chefe do método é o trabalho respiratório, porque é um trabalho muito consciente. Você tem que controlar a inspiração, você tem que controlar mais ainda a expiração, e isso vai normalizando as sensações e vai gerando um estado de despertar, de consciência,
tá? E a parte de incontinências urinárias, que o método ajuda, porque tem uma sinergia do diafragma com as estruturas pélvicas, né? E as estruturas pélvicas estão o tempo inteiro sendo exigidas na respiração. Então, o centro respiratório emite um sinal para o diafragma contrair para entrar o ar. O primeiro sinal é do nosso assoalho pélvico. Ele já fica, eu falo ali, de prontidão para receber a porrada, né? Que é a pressão caindo. Então, ele vai conter as vísceras e jogar tudo para cima de novo. Então, disfunções nesse sistema geram prolapso, hérnias, né? E hérnias atingem os homens também, né? E é uma porrada de coisa. Hoje o diafragma está relacionado a tudo. Muito bom, né? Uma aula de fisiologia. Eu queria fazer um comentário relacionado a isso. Assim, já é sabido também, né, que desordens no sistema digestório, pode futuramente desencadear doenças neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, e tem uma chamada esclerose múltipla, que eu trabalhei um tempo, e assim, quem tem esclerose múltipla pode fazer exercício e tudo mais, só que tem um detalhe que desencadeia os sintomas, né? O que o pessoal chama de surto, que é justamente a temperatura. E aí, conversando com um aluno que era do Prana Yoga, foi aí que eu conheci, né, que o Prana tem mais essa pegada para respiração e tudo mais, e essa questão da temperatura. A gente não conseguiu trabalhar juntos, mas a ideia era usar o Prana Yoga para diminuir essa temperatura e diminuir a probabilidade das pessoas que têm esclerose múltipla desencadear os surtos durante o exercício, né? Olha que Então, assim, fantástico a informação que você falou, né? Essa relação do sistema digestório com o sistema nervoso, com o cérebro, ela, nos últimos anos, vem sendo descoberto várias coisas, né? E aí, assim, se a gente domina essas três técnicas, né? Você, no caso, que domina, melhor ainda, né? E aí eu acho que poderia ter um curso aí para nós, tudo mais, essas coisas, né? Vamos organizar sim. E já que você entrou nessa questão, um sistema que vem sendo muito estudado, que é justamente isso que você colocou, o sistema entérico, né? Que é essa relação do intestino com o estômago e diafragma, tá? Porque a maior produção de neurotransmissores está sendo nessa região. E esse sistema, ele atua de forma independente, ele não depende do sistema nervoso central, né? Então, e tem uma via de modulação de tudo isso que é pelo vago, que faz esse trabalho de reduzir as tensões, de controlar, né? Que é uma via do parasimpático. Então, hoje, todas as abordagens atuais vêm trazendo essa importância do sistema entérico e da gente entender essa relação do nervo vago, já que ele cruza informações com o diafragma, né? Ele cruza informações com o diafragma e leva todas as informações das vísceras, do funcionamento interno, lá para o nosso sistema nervoso. Então, isso é extremamente importante e talvez explica todas essas doenças, esses problemas que você acabou de expor aqui para nós. Outro dia eu estava vendo um estudo que isso, né, assim, esse estilo de vida desregrado, ele impacta na formação da proteína e lá no sistema nervoso, né, você falou do sistema entérico, né, e lá mesmo já começa esse processo a longo prazo, né, desencadear as doenças como o Alzheimer. Ele cita muito nesse estudo que eu estava lendo, é o Parkinson, né? Então, assim, hoje em dia a gente precisa compreender um pouco mais e técnicas como esta, né? Estas três de hoje ajudam muito nisso, né? E eu falo assim, Dalan, as pessoas não precisam não é se preocupar em aprender o vácuo, é aprender a observar a própria respiração, saber como é que está essa respiração. Eu falo isso nas minhas aulas sempre, para as meninas criar uma expansão maior na hora de inspirar, mas principalmente controlar a forma como está soltando o ar. Elas vão se perceberem mais, elas vão sentir mais o próprio corpo, elas vão se conhecer melhor, vão interpretar melhor as sensações, as emoções que estão passando no momento. Então, eu falo que a chave é a respiração,
né? Não, eu tenho certeza que é o instrumento mais acessível para qualquer pessoa. Você não precisa, né, pagar para respirar, você já respira, mas você tem que ter um despertar, né? Ter um despertar dessa respiração. Esqueci de fechar a porta. E é isso. Eu falo, igual sempre de frisar isso. A gente não é que a gente aprende a respirar, a gente libera a nossa respiração, que às vezes está travada por uma emoção ruim, né, por uma rigidez de uma postura mantida há muito tempo, né, ou de não estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, e a gente acaba captando demais isso e deixa de olhar um pouco mais para si. Mas, se vocês deixarem falar, eu falo. Interessante, Narda, que sua explanação me fez refletir, né, sobre o estilo de vida que o Darlan também comentou. Uma pessoa que não tem consciência da própria postura, não tem consciência da própria respiração, está com obesidade, está com o abdômen desorganizado devido à obesidade, devido à postura, devido à respiração errada e outros fatores como estresse, inflamação crônica e tudo mais, né? Então, olha só como que é importante cuidar do músculo, cuidar da gordura, cuidar da postura, cuidar da respiração, e isso atinge a nossa consciência, o nosso sistema nervoso central, que tem uma relação muito grande entre inflamação e outras coisas, doenças neurodegenerativas. Então, muito interessante eu acho que quem tá acompanhando aqui deve estar viajando igual eu, juntando muitos pontos, né? Está sendo muito relevante. Mais uma vez, ressaltando que não é um movimento a mais, tem toda a fundamentação por trás, né? Tem, e vem sendo muito estudado, né? Todas essas questões. Eu falo assim que esse estudo das fáscias que está tendo agora, esse boom, vem justamente trazer essas relações de diferentes sistemas que se interagem, né, para gerar um resultado. Que é também a teoria da complexidade, que às vezes a gente interpreta como complicado, não é que é complicado, é porque são vários sistemas que estão se interagindo para gerar um desfecho, que às vezes não, ele é imprevisível, porque ninguém é igual, né? Eu vou responder de uma forma, o João vai responder de outra, o Daniel vai responder de outra. Eu acho que é esse o entendimento. Tem um professor aqui que elogiou o seu trabalho, que na academia que ele trabalha, e se eu não me engano, é na Oficial Fit aqui de Palmas, tem 2 alunas suas de consultoria online, e ele falando que as alunas elogiam aí o seu trabalho, parabéns. Né? Tem um outro professor aqui que desejou bom dia, Paulo Farias, lá de Cuiabá, deu uma aula lá uma vez. E, cara, essa live, João, foi fantástico, né? Professora Narda, muito bom. Se alguém tiver dúvidas aí, vamos aproveitar, né? O tempo que tem. Errei academia, ó, o Elbert falou aí. Inspire academia. Tem tudo a ver com a live de hoje. Pois é, ó. Né, eu queria saber o que você tem encontrado de resultados na sua turma, nas pessoas que você tem atendido, em você mesmo, o que você tem observado tanto de questão estética, quanto essa questão muito mais profunda que você aborda, tá? Você usa, e outra questão, você usa esse apelo estético para convencer as pessoas a começarem a fazer esse ainda mecanismo? É o que atrai, né? Assim, eu uso, mas aí eu tento dentro, né, da construção das minhas postagens trazer também esse outro aspecto funcional. Eu dou uma equilibrada ali. Mas querendo ou não, João, assim, as meninas olham para mim e falam assim, eu não acredito que você tem 3 filhos, não fez cirurgia, não fez nada. Eu escuto muito isso. Então, eu acabo usando isso para vender, né? E, de fato,
a estética, ela acontece, gente, não é invenção. Com quem eu tenho aplicado, todas percebem essa diferença. Quem segue direito os protocolos percebe a diferença, e elas percebem também, isso é visível na prática, um maior controle do corpo, né, para estabilizar durante o próprio treino. E eu uso muito o bracing para fazer o abdominal de uma forma mais consciente, né? Exigir mais dessa musculatura. Elas não fazem aquele número exorbitante de abdominais, elas fazem com controle, aplica a respiração. Então, realmente sente trabalhar. E dentro do meu grupo eu tenho um grupo de manobras respiratórias, você inclusive perguntou, eu não respondi. Inclusive, daqui a pouco tem aula, 3 horas, eu estou lá com elas, né? E é um grupo, assim, fantástico, bem heterogêneo, sabe? Tem senhoras, tem pessoas mais novas, tem pessoas que saíram de um pós-parto e estão tentando recuperar uma diástase. Então, e eu escuto muitos relatos delas, né? Tô dormindo melhor, meu intestino está funcionando melhor, eu senti que meu abdômen deu uma diminuída, mas eu não perdi peso, né? Porque a redução na região abdominal pelas manobras é a redução da pressão, não é redução de gordura, né? Que às vezes a pessoa acha que vai perder aquele excesso de gordura. Excesso de gordura, a gente sabe que é dieta e treino, não tem para onde fugir. Né, a redução que tem na região abdominal, porque você reposiciona melhor seus órgãos, né, e você diminui a pressão intraabdominal. Então, você tem uma competência maior da região abdominal. Então, e geralmente são esses relatos que eu escuto sempre, né. Não vi se tem perguntas aqui. Ela fez uma pergunta que você já respondeu, que foi lá no início, a diferença, né? Mas, assim, ela perguntou se pode usar o bracing na musculação, né? Deve. Pode fazer o bracing, né? O que eu falo assim, eu falo para as meninas, antes do treino, eu peço para elas fazerem o bracing junto com o abdominal, em alguns casos, tá? Se a pessoa não tem competência abdominal e empurra demais o abdômen para baixo para gerar uma sobrecarga no assoalho pélvico, eu não faço. Eu primeiro passo uma estratégia respiratória para ela aprender a ter uma competência melhor ali, controlar a melhor respiração, e o brace vai entrando em fases seguintes, tá? Entra mais na frente. O que eu falo para o pessoal? O brace, ele tem que entrar no seu treino sem que te impeça de se concentrar no movimento, porque você vai para a academia para se movimentar. Então, você fica com uma preocupação excessiva de ficar ativando o brace e esquece de fazer o exercício, ele já não é uma estratégia legal. Agora, se você já dominou bastante a técnica e aplica e consegue se manter concentrado no treino, e esse trabalho não vai te atrapalhar, aplica. Mas o que acontece com o tempo, Darlan e João, e todos que estão, né, assistindo aqui, com o tempo você vai praticando, isso vai se tornando meio que automático, você ativa teu abdômen, você não consegue deixar ele um abdômen relaxado, né, solto, você consegue controlar essa estrutura e ela vai refletir na sua estabilidade, você vai conseguir ter um controle melhor da tua postura. E a forma como eu faço brace, eu não uso só uma posição, né? Eu tenho estratégias para ajudar a pessoa a chegar na técnica, né? E a gente faz uma manobra também que deita na posição anatômica, simulando a posição anatômica, a pessoa vai aprender a organizar desde a cabeça dela, né? A controlar a cervical, a manter os ombros numa posição que a gente quer, né? Uma posição mais desejada. A manter as curvaturas da coluna, ela vai entender como é que é a curva da coluna dela, ela vai entender que a pelve dela deve estar neutra, então a gente faz todo esse trabalho, e isso ajuda na hora de transferir para os exercícios, na hora de me posicionar no leg press para executar, na hora de fazer um agachamento.
Então, eu falo que é um processo de reorganização postural, ajuda, mas a gente tem que saber construir isso aí para não atrapalhar o treino da pessoa. Ela não ficar com essa cobrança excessiva de fazer só ativação, né, da região abdominal, mas esquecer das outras estruturas. O corpo é um todo, tudo tem que estar conectado. Não adianta ficar só se preocupando excessivamente com o abdômen. Beleza. Mais uma dúvida aqui. Essa complexidade toda de consciência, de execução, é o bracing, é o vácuo, é o hipopressivo ou é a sua metodologia a partir dessas manobras respiratórias? Quando a gente fala de manobras respiratórias, está tudo isso junto ou você pegou a manobra respiratória e aplicou ao todo e gerou essa bola de neve? Porque a gente fala assim, quem viu essas manobras respiratórias em fisiculturismo, parece que é um exercício a mais, né? Então, esse exercício é tudo isso ou como que é essa relação? É simples ou é essa complexidade toda? Hoje, João, a visão que eu tenho hoje é uma questão mais complexa, né? Eu uso a abordagem trazendo, a pessoa tem que ter uma consciência respiratória, né? E essa consciência respiratória vai despertar uma percepção corporal, ela vai se perceber enquanto pessoa, enquanto postura que ela está tomando naquele momento, e que ela vai aprender através do controle da respiração dela, se perceber melhor. E tudo isso eu vou relacionando no meu trabalho. Então, é um pouquinho de yoga que eu trouxe, que a yoga traz essa ideia da união, né, da conexão. Então, eu trouxe a parte do hipopressivo, que é justamente ter essa redução das pressões internas, a gente ter um controle melhor dessas pressões internas, tá? E a parte do bracing com o vácuo de um cunho mais estético, né? Essa região, ela tem que ser funcional, ela tem que funcionar bem, né? A gente não pode olhar só pela questão estética. Então, eu casei tudo isso. Só que, claro, eu vou ver quais são os objetivos daquela pessoa, né? De que forma que ela está querendo trabalhar tudo isso. Né? Igual eu tenho pessoas, eu quero trabalhar a respiração, porque o médico disse que eu preciso melhorar a respiração, porque eu estou muito ansiosa, eu não quero tomar muitos remédios, eu tenho esses casos. Então, esse caso, eu não vou ficar jogando brace, vácuo, entendeu? Eu vou trabalhar mais a respiração com ela. Agora, eu tenho mulheres que falam, eu quero melhorar a minha cintura. Aí eu vou entrar mais com essa pegada estética. Mas em todas elas eu trago essa consciência respiratória. Em todas elas. Isso é importante, mas você precisa entender como a sua respiração funciona. Por que que eu falo isso, João? No começo da minha prática, e isso aconteceu comigo, eu fazendo o brace na hora errada, e eu tive uma incontinência urinária na terceira gestação, a minha incontinência só piorava. E eu não sabia porque eu fui estudando e percebi que o brace aumenta a pressão, então empurra tudo para baixo. Então eu estava só colapsando contra o meu assoalho pélvico. Então quando eu entendi isso, eu entendi que não era o momento de aplicar. Né? Aí eu peguei a respiração lá do yoga para melhorar a competência abdominal, sentir melhor essa estrutura. Comecei a colocar o vácuo para tirar aquele peso hidráulico das vísceras de cima. Aí que eu me senti preparada com o tempo, a minha incontinência cessou, ela acabou. Aí eu entrei com o brace, eu estava com o gradil muito aberto. Inclusive, eu tenho que achar as fotos, né? Eu estava com o gradil extremamente aberto. E aí eu entrei com o brace para fechar. Aí eu recuperei a minha linha de cintura, que é melhor do que antes das 3 gestações que eu passei. Então é isso. Eu acho que a minha experiência me ajudou muito a construir essa linha de raciocínio, né? Tudo que eu construí ao longo desse tempo. Realmente é um assunto bem interessante, bem relevante, atual, onde a gente observa que poucos profissionais têm esse conhecimento aprofundado, né?
Então, quem está aqui e não segue a Narda ainda, segue lá. A gente vai deixar a live gravada também. E já partindo para o encerramento, agradecer imensamente sua atenção. Não é fácil a gente conseguir profissionais aí para vir falar de uma forma tão clara, ser parceira para tudo, né? Surgiu alguma coisa, eu chamo a Narda lá. Narda, estou precisando de uma palavrinha aqui sobre algo empreendedorismo, musculação para hipertrofia, para respiração agora. Então, obrigado mais uma vez, Narda. A gente está com esse projeto aqui, o Bússola do Saber, que é justamente essa ideia de criar uma comunidade. A gente fez umas lives aqui, porque a gente tinha pouca audiência, e aí a gente está nessa ideia de chamar pessoas da região para ir formando uma comunidade. Eu e o Darlan, a gente só ser coadjuvantes a partir de agora. Obrigado mais uma vez, Narda. Eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar dividindo um pouco, né, desse universo, e eu espero contribuir de verdade, estou à disposição sempre, se restar alguma dúvida, vocês podem mandar lá no direct, eu posso demorar um pouquinho para responder mais ou menos pouco, outras fotos de postagem, eu gosto muito de fazer isso, né, pegar a dúvida da minha audiência e transformar em postagem, né? E agradecer mais uma vez vocês dois pelo convite e parabenizar pela iniciativa, pelo projeto. Eu acho fantástico essa ideia e a gente precisa criar mesmo uma comunidade para trocar essas experiências e nós aprendemos muito com essa troca, né? E é isso, e agradecer a todo mundo que participou, que está aqui até agora com a gente. Obrigado, Narda, né? Obrigado, João Bartolomeu, por ter apresentado a Narda. Eu espero que a gente consiga fazer parcerias com outras atividades, né? Cursos mais à frente, né? E lembrar para quem está vendo aqui a live, vai ficar gravada, como o Bartolomeu falou. E em breve a gente já fez um canal lá no YouTube, né? Então a gente vai pegar essas lives também e colocar no YouTube. Fora isso, a gente tem um link aí com os conteúdos das aulas, das lives passadas. Então, se você quiser também, tem algum conteúdo lá. Inclusive, Narda, se você tiver algum artigo, alguma coisa que possa disponibilizar, fala pra gente ou manda pra gente que a gente coloca lá no link onde a gente tem os conteúdos teóricos para quem interessar aí pro Bússola. Tá bom? Obrigado, foi fantástico. Vou mandar. Então é isso. Valeu. Então é isso. Vou mandar depois lá, separar os artigos. Obrigado por vocês que participaram. Obrigado, Narda. Darlan, meu grande parceiro. Um abraço. Até mais.